Quer Demorou, fazer o vamos. teste só pra gente ver se tá sincronizado? Bora. Bora. Vamos lá, então vou contar e você me diz quando você ouviu o 3 aí. Um, dois, três. Ok. Vamos de novo. Um, dois, três. De dois, de dois. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados. Aqui quem fala é o Gui. Olá, olá, olá. Aqui é o Daniel e você está no D2. Vambora. Pro terceiro já, hein, Simbora. Daniel? Cara, quem diria? Quem diria que a gente ia tão longe, né? Já faz parte da nossa semana, né, cara? Eu fico ansioso agora pros episódios. Você também tá ficando ansioso? Cara, não, tá entrando nessa vibe também, mano. Tá, tipo, criando É, uma expectativa, já começa pensando, nossa, sim. tal dia de gravação, né? Tá legal, Não, mano. e a Tá. gente e é muito doido, a gente começa a buscar várias referências, pô, quero falar disso, quero falar aquilo, a gente vai montando a parada na cabeça pra estar preparado pro dia do episódio, né? Sim, mano, sim, velho. É muito dessa vibe. Então, tipo, sei lá, a gente falou semana passada que a gente ia falar sobre o rolê lá do True Crimes, mano. Já começa procura coisa aqui, procura coisa ali, assiste série e tal, assiste, sei lá, documentário. Sim, Mano, é um negócio, começa a jogar carta no tarô também, a gente começa a descobrir tudo, a tá gente ligado? teve que. A gente a gente tá indo pra esse tema, né, do tarô, né, cara? O pessoal não pode saber ainda, mas a gente tem tido conexões já de tarô, tem dado uma pesquisada, talvez venha um episódio aí de tarô, nunca se sabe, né? Nunca se sabe, né? Nunca Quem se quiser sabe. descobrir vai ter que jogar as cartas aí. Sim. E, mais importante dizer, né, que finalmente chegou o episódio que muita gente estava pedindo, que eu estava sofrendo ameaças. Hoje teremos finalmente o episódio. Stranger Things. Não, não, não. Esse fica um pouquinho mais pra frente. Hoje teremos True Crime. Importante dizer, né? Sempre tenho falar da data que estamos gravando. Estamos gravando hoje, dia 11 de novembro. Faz Hoje dois é 11 do dias. 11, cara. 11 de novembro, 11 do 11, exatamente. Faz 2 dias, no dia 9 de novembro, nós lançamos o nosso segundo episódio, que é importante de a gente falar, né, cara? Tem sido um sucesso de novo, né? A gente tá se surpreendendo com Ah, mano. números, com comentários, com o pessoal gostando. Tá bem legal de ver, né, Daniel? Ah, mano, acho muito bacana, mano, porque mente, né? A expectativa sempre tava no chão. A gente sempre vai ter, sei lá, umas 5 pessoas assistindo e chega na hora tem, tipo, muitas pessoas. A gente Sim. até não dá pra falar porque estão sempre aumentando, tá? É muito bacana isso. Não, e é muito E. doido. Eu não sei se você tinha essa percepção, ou você pensava assim também, no caso. Eu, quando a gente lançou o primeiro e teve aquele alcance legal pra caramba, eu pensei assim, pô, talvez o segundo, como já não é mais uma novidade, talvez tenha menos. E, pô, hoje faz 2 dias, a gente já tá quase ultrapassando o número de views que teve no nosso primeiro, né? Porque nós lançamos domingo, hoje é terça-feira, a gente tá com quase 90 visualizações no YouTube, o Spotify eu nem sei mais quantas estão, a gente não tá nem contando, mas já tá desse jeito, né? Mas é surpreendente, porque Sim, sei mano, lá, sim. muitos comentários, as pessoas postando no Instagram, pô, tá muito legal, a galera marcando, a gente tem feito uns posts e, pô, o alcance na página, hoje mesmo eu recebi uma mensagem lá no Instagram, até esqueci de mandar pra você, Daniel, não sei se eu mandei também, que hoje a gente bateu 600 e poucas visualizações num post do primeiro episódio, e hoje bateu Ô, isso, louco. hoje, muito doido, eu até tirei um print, depois eu te mando. E ao mesmo tempo, hoje a gente chegou a 4.000 visitas no nosso Instagram. Não sei se Uh! você viu isso. Não vi, mano, não vi. Eu tava fingindo que trabalho. Ah, importante, importante. Pô, é surpreendente, cara. Eu fico toda hora aqui dando, tipo, dando um F5 nas coisas ali, falo, caramba, cara, a parada Não, tá. não. Mas nessa vai mesmo. Você fica o tempo todo atualizando o YouTube, o Spotify, as redes sociais. A gente também tá agora com o TikTok, também tá bem digitado, bem bacana lá. Sim. Então, assim, tá sendo surpreendente. Eu
você falou, eu achei que o primeiro episódio seria, tipo, muito coisado, ia ter um tchan por ser o primeiro episódio. O segundo episódio, ele ia vir com o baque da visão real, né? Tipo, que pouca visualização. Uma Que mega nada, mano. diferente, é. Que nada. Tá logo ali, tá. Sim. E assim, eu entendo também que talvez uma baixa seja pela questão de. A terror às vezes não agrada a todo mundo, né? Então, por isso que às vezes acaba não tendo a mesma numeração, mesmo número e tal. Mas mesmo assim, os números são absurdos. Tá me surpreendendo muito. Não, e pô, pelo andar da carruagem a gente vai superar o primeiro. Então quer dizer que, tipo, pô, o de terror aí. E querendo ou não, a gente já teve mais comentários, a gente já teve mais likes, a gente tá tendo muita gente participando, assim, pô, mandando mensagem. Eu tive vários amigos mandando mensagem, gente participando e tal. Achei que teve até mais gente participando, sabe? E eu acho que vai passar o Sim. primeiro, assim, em pouco tempo. Amanhã, no máximo, até no máximo quinta-feira, eu acho que a gente já passou em visualizações o primeiro, tá ligado? Então, pô, muito legal, assim, Esses dias aí eu surpreendente. tava reparando os comentários, né, mano? Começou a gerar, tipo, bate-papo, tá ligado? Começou a virar conversa Sim. mesmo. Virou um negócio Uhum. mó legal, velho. Fiquei tipo, pô, que da hora, E mano. essa é a ideia, né, mano? E também dizer Sim, aqui, né, que a gente tem pensado em publicações, em programas, um monte de coisa, tudo com o maior carinho também para fazer com que isso se torne, né? Porque, sei lá, os nossos posts que a gente tem feito no Instagram é exatamente para gerar um debate ou para trazer uma curiosidade sobre alguma coisa que a gente fala aqui e às vezes as pessoas não conhecem. Que nem a gente falou da música do Hotel California, né? E eu fiz um post lá e tal, e trouxe sobre a música. E muita gente comentando, pô, eu nunca imaginei que essa música tinha essa história por trás. E isso tem sido muito maneiro, né, mano? muito, muito. Inclusive, falando ainda, né, sobre esse rolê, uma amiga minha trouxe, né, falou que o primeiro grande terror, né, foi aquele monstro da palha, né, que aparece no Cocoricó. E, mano, ela falou isso, e veio um gatilho na minha cabeça, porque no episódio anterior foi do Chuck, né, mano? E, mano, na Uhum. real mesmo, meu maior trauma infantil, não, nem foi o Chuck, mano, foi o Lobo Mal do Mundo da Lua. Meu Quem é dos Deus. anos 90 aí, mano, e se assistiu essa cena, sabe o que eu tô falando. Sabe o quão terrorizante é essa criatura maligna aí. Mano, eu morri de medo, velho. Você tá louco. Cara, sinceramente, nessa parte da minha infância, se eu tive medo de alguma coisa nesse sentido aí, eu acho que eu perdi, porque eu não lembro. Eu não lembro. Inclusive, a gente viu que há um trauma das crianças ali dos anos 80, do começo dos anos 90, com o Chuck, né? Você é um dos casos. Mano, o Chuck, mano, o Chuck era literalmente um baixinho que tava faca em geral, velho. Você tava bicuda nele e Pelo voltava amor de indo. Deus. Não Mano, dá, não passou um dá. caminhão de lixo em cima dele e ele sobreviveu, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. É um boneco, cara. É um boneco assassino, né? Você não tem como ter medo de um boneco assassino, cara. Mas você já assistiu o Toy Story? Sim. Então, mano, você vai falar pra mim que não dá medo, aqueles bonecos lá? Imagina Não, se cara. o Woody. Eu Mano, não o Toy tive, Story. cara. Mas ó, no Toy Story 1, o molequinho pega o Woody lá, o Woody começa a fazer as graças, virar a cabeça e tudo mais, o molequinho fica traumatizado. Então, Não, assim, ó, brinquedo a gente pode já ser tá, coisa maneira. a gente tá fugindo do tema. Eu vou receber ameaças. Vamos focar debate sobre bonecos assassinos e desenhos que causam trauma. Inclusive, esse é um bom tema, viu? Porque eu tenho ótimas ideias sobre desenhos animados, essas animações de desenhos aí, porque eu sempre acho que todos são tristes. Então a gente pode fazer um episódio sobre isso também, trazer desenhos tristes que, na verdade, todo desenho tem uma parte muito triste para depois ter um final legal. Mas vamos focar, porque senão esse Ah, episódio aqui o pessoal vai ameaçar a gente eu queria, depois. eu queria deixar uma opa aí. Queria pedir desculpas a você que está escutando a gente, né, pelos problemas técnicos que houveram no episódio anterior. Principalmente por parte do meu microfone, que parecia um beatbox, né? Foi graças àquela belíssima chuva aí que veio com tufão e tudo mais. Foi uma coisa, né? Então, você de casa que teve coragem de ouvir a gente até o final, vocês são de parabéns aí. Novamente, desculpas, a gente vai tentar fazer o máximo possível para que isso não se repita. Fechou? É isso aí. É isso aí. É, Então, vamos pro nosso tema, né?
tão esperado Qual e é o tema de antes hoje? da. Hã? Qual é o tema de hoje mesmo? Já até esqueci. Ah, True Crime, né, cara? Pô, como é que você esqueceu, cara? Se você falar isso aí, cara, a gente vai receber ameaças. A gente fugir do tema hoje, a gente vai sofrer ameaças. Então, eu Definitivamente, né? trouxe aqui uns dados aqui só pra gente. Só pra gente trazer um pouquinho de informação sobre o que tem rolado no Brasil hoje com as produções de podcast, série, filme. Na verdade, não só com as produções que têm chegado aqui pra gente, mas o grande consumo de toda a população sobre isso, né? Vamos lá. No Brasil, entre janeiro e setembro de 2023, a produção de podcasts sobre True Crime cresceu em 36%. E o consumo de podcasts de True Crime, que já deve ser absurdo, teve um aumento de 28%. Não tenho números totais aqui, mas é impressionante. Na América Latina, incluindo o Brasil, o gênero True Crime está entre os mais resilientes do streaming. Embora a oferta não atenda totalmente à preferência local dos formatos dramatizados, ou seja, falta podcast sobre True Crime, pessoal. O pessoal tem reclamado aí, ó, que é um podcast por semana desse pessoal que faz. E porque o consumo é absurdo, né, Daniel? Não sei se você já chegou a consumir podcasts de True Crime que contam essas histórias trágicas. Você já chegou a consumir algum? Cara, agora eu vou ter que falar um negócio meio polêmico, né? Principalmente pra Vai quem tá falar que fazendo não, podcast. não consome Eu não podcast, consumo não é muito possível. podcast, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, já ouvi alguns casos, claro. Tipo, acho que se não me engano foi do eu lembro que eu consumi, teve um outro. Uns casos mais famosinhos, assim, eu cheguei a pegar pra Hum. ouvir. Aham. Tá, mais Mas, alguns. Pode falar, pode mas falar. assim, pegar pra ouvir toda semana já não. Podcast, de modo Tá. geral, já tem uma certa resistência, assim. Porque Triste, eu né? tenho. O TDAH não me permite ficar focando o tempo todo. Triste, triste. Um estudo mostra que a plataforma Netflix, no período de 2018 a 2022, tinha ao menos, pelo menos 152 produções de crimes reais. Isso de 2018 a 2022. E há um informativo que eles querem dobrar esse número. Ele já deve estar quase dobrando, né? Porque saiu muita coisa de True Crime nos últimos anos só no Netflix. Segundo o levantamento, o consumo de documentários de crimes reais registrou um crescimento de 63% no Brasil. Então, o Brasil gosta. Em podcast de True Crime no Brasil, as pesquisas mostram que os temas mais abordados são assassinatos e crimes violentos, com formato narrativa forte e com tendência a fidelizar o público. Quem escuta sabe que, tipo, eu tenho alguns aí, né, que são, pô, Ivan Mizanzuki é o. Esse cara, eu escuto esse homem falando, parece que ele é meu amigo, de tanto que eu já ouvi ele só no podcast do Evandro, Menino de Altamira, Leandro Bossi, ele fez um novo agora recentemente que já não era de True Crime, mas eu ouvi também do mesmo jeito. E vamos lá, vamos começar, né? Acho que a gente vai começar com a bomba já, né? Eu só queria trazer um outro número aqui, que eu acho muito bacana, né? Que a gente tá falando de questão de produção de true crimes, né? E tudo mais, e principalmente podcast, que um estudo realizado pelo Spotify levantou que em 2020 a grande população que mais consome são mulheres. 75% do público que consome true crimes no Spotify em 2020 eram mulheres. Ou seja, três Olha quartos aí, da galera toda. olha aí. É um negócio As muito louco, mano. mulheres são antenadas do True Crime, cara. Sim, Essa é a verdade. Vamos falar é sobre bem. o monstro na sala? Vamos embora Vamos falar lá, então do monstrão. vamos lá. Ed Gein, né? O primeiro aí que a gente vai tratar hoje. Falando esse episódio aqui também, né, gente? A gente vai tratar um pouco sobre as produções, né? As séries, os filmes, os podcasts. E eu até conversei antes com o Daniel sobre isso. Esse podcast, esse episódio rende muitas partes. Então a gente vai fazer alguma. Vamos passar por muitos cenários hoje, mas já é uma certeza, né, Daniel? Que a gente vai ter que fazer partes um, parte 2, parte 3 desse episódio, né? Vai, vai. Porque É, é muita o True coisa. Crime é que o legal dessas questões, dessas produções, é que, como mesmo viu, né, pelos números, elas são produções que são produzidas. É, são, Produções que são é um produzidas. conteúdo é um conteúdo que é produzido constantemente, né? Então, assim, da mesma forma que a gente tá falando agora sobre o Ed Gein, ano que vem vai ter outras várias séries que vão estar saindo também.
sabe? Sim. Então, que já Inclusive o deu. Monstros aí, né, que é o grande, agora tem sido o principal lançamento da Netflix nos últimos anos, né, que é a série, basicamente, ela é sobre serial killer, sobre true crime. A produção Então, do Ryan Murphy, né? sim, e começou com, como é que é o nome dele mesmo? O Dahmer. Começou com o Dahmer, passou lá pros irmãos, agora foi o Ed Gein, e essa do Ed Gein parece que tipo, consolidou tudo que eles já tinham construído, porque a segunda temporada eu não vi, essa dos irmãos eu não vi, mas a do Não Dahmer viu? eu lembro que, eu não vi essa, mas quando eu via do Dahmer, mano, eu lembro que tipo, a minha reação quando eu tava vendo ali foi tipo assim, cara, que parada assustadora, acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com uma parada que, pelo que eu li depois, é muito fiel, né, a tudo. E a forma como é apresentado lá na série pô, é sinistro. Mas vamos focar no homem, né? Ed Gein. Ah, Então, um negócio bacana de falar sobre a série Monsters, né? Que ela é uma produção do Ryan Murphy, né? Que é o mesmo cara que por trás de Glee, né? A série olha aí. musical de Sana, e também do American Horror Story. Inclusive, em American Horror Story, muitas vezes já tivemos, quem assiste aí já teve contato com alguns, um pouquinho desse mundo, né? Do True Crimes, do Serial Killers aí, porque a série, principalmente a quinta Tem temporada uns do episódios, né? resgata isso. Isso. Tem uns Então, episódios é, do Serial Killers também, né? isso. Então, assim, é uma coisa. Também acho que a sétima temporada do Cult também faz uma alusão ao Charles Manson, né? Então, assim, é um negócio bem louco. Sim. E é Assim, importante você não dizer, né, falou. que é outro ponto que a gente vai tratar aqui, é que não tem como a gente falar sobre esses episódios aqui sem trazer spoilers, né? Afinal, é a história, a gente vai falar sobre o que aconteceu em algum dos casos aqui, né? Então, gente, se você tá assistindo o Ed Gein, se você tá assistindo o Dahmer, se tá ouvindo o podcast de Evandro, se tá ouvindo outros, a gente vai citando aqui antes de falar, saiba que vocês vão tomar spoiler. Então, senão, você dá um pause e volta por esse episódio um pouco depois, né, Daniel? Quando você tiver terminado de assistir. Porque, afinal, é a história, né? A gente vai tratar aqui sobre vários pontos, até porque temos o Daniel hoje aí, que é um cara da área da psicologia, então ele pode falar com propriedade sobre algumas coisas, né? Que é algum. Até eu tenho perguntas para ele hoje aqui. Tenho perguntas. Aí lascou. É, Aí cara, já vou te surpreender com perguntas hoje. Mas assim, eu acho que também a gente vai trazer spoiler, né? Mas acho que é bom a gente também lembrar que a gente vai evitar falar tanto do gore, né? Sim, Tipo, deixar sim. com falas tão pesadas assim também, porque. É, ah, pra gente não porque a gente não quer. tomar. A gente não quer espantar a galera, mas também a gente não quer tomar strike, né? Sim, tomar penalização do YouTube. É, Exatamente. Beleza. Vamos lá. E aí, você viu quantos episódios do Ed Gein? Sei que você cara, já conhece a história, mas preciso saber quantos episódios você viu. não, eu não terminei a série, eu assisti ela até a metade, Tá. porque é uma série bem densa, né? É uma série. Morte. Cara, tem uma coisa nessa série que. Porque assim, se você assistiu as duas dos Irmãos Menezes, as Irmãos Menezes, ela tem um tom denso, pesado, tá ligado? Mas só que, tipo assim, o pesado mesmo só tá num episódio. Os outros acaba fluindo um pouco. Tem até de um tomzinho meio atrapalhões. Uhum. Só que essa série, ela lembrou um pouco o tom do Dahmer. Talvez Aham. eu achei em alguns momentos até um pouco mais denso. Não, essa é Então, mais, é mais, é mais. Eu também achei, eu também achei sentiu isso. mais. Senti. Não É porque tem consegui, muita, não consegui maratonar, velho. é porque tem muita coisa que acontece ali que meio que te dá um choque, né, cara? Você vai vendo nos episódios assim, você vai falando, nossa, não é possível. E tem muita coisa que você pensa assim, pô, né, acho que eles não vão mostrar. E aí eles mostram, tá ligado? Muita coisa que acontece. Então, o do Mostra Dahmer tinha bastante. aqueles cortes perfeitos, assim, sabe? Tipo, ó, a porta tá fechando. Tum, fechava a porta e você já sabia o que tinha acontecido, mas você não via. Agora, o do Ed Gein, em alguns momentos, você é surpreendido, né, cara? Sim, não, é um choque para quem não tá avisado, é um chance.
Sim, e Me sabe o que surpreendeu. que eu. E tem uma outra coisa que dessa do Ed Gein, que eu acho que assim, o Ed Gein é esquizofrênico, né? Importante a gente citar isso. Então ele tinha essa parada de é, conversar, de ter diálogos com as pessoas que ele tinha matado, entre outras coisas. E que fica o tempo inteiro essa coisa assim, tipo, você vê ele falando com a cadeira sozinha, de repente você vê ele falando com alguém na cadeira. E eu não sei se você também teve essa percepção, mas em alguns momentos eu fiquei confuso, tipo assim, será que isso aqui é um diálogo de verdade ou ele tá viajando? Porque a série brinca muito com isso, com personagens ali que às vezes a gente não sabe o que aconteceu, e depois você percebe que, tipo, era tudo da cabeça dele, tá ligado? Sim, não, é Então, justamente, tá ligado? assim, você realmente, tipo, a série foi muito bem construída nesse sentido, porque eles te colocam na mente do cara, porque você fica meio doido de ver as coisas que vai acontecendo ali. Tipo, esses diálogos que vira e mexe, sei lá, com a mãe dele, alguma coisa do tipo, você não sabe se ele tá. Se foi antes ou se tá acontecendo na hora. De repente mostra alguma coisa nesses diálogos, mostram alguma coisa que já, tipo, já tinha acontecido, e aí você percebe que, tipo assim, mano, ele tá viajando, ele tá tendo um devaneio aí, sabe? tá preso na fantasia, né? Sim, total. E é E justamente esse um grande dia da série, porque isso daí é uma coisa que acontece, inclusive no começo da série, que é esse choque da realidade com a fantasia, né? É uma sim. coisa que tá tratando muito bem a visão, uma certa experiência da própria esquizofrenia quando ela já está mais avançada. Então, E agora um ponto também sobre a esquizofrenia do Dahmer, ou do Dahmer, do Ed Gein. Cara, ele, o gatilho dele da parada da esquizofrenia foi fotos da Segunda Guerra, cara. Isso é muito doido, né? cara, não, acho que não necessariamente, tá ligado? Acho que ali, tipo, que assim, você já vê que ele já vem criando um esquema, a mente dele já vem sendo quebrada, vamos colocar fragmentada dessa forma, tá ligado? Sim, Já vai quebrando aos poucos tudo. A esquizofrenia ela é um processo, tá ligado? Ela começa com um pequenos traços, pequenos eventos de alucinação e delírio e, sei lá, todos os. Se a gente pegar o DSM, né? Mas vai começando apresentando ó, ponto alguns importante agora. sintomas. Cara, vocês vêm com termos técnicos aqui, apresente para as pessoas. O que que é o DSM? O DSM é o manual da saúde mental, de diagnóstico, né? É que Perfeito, DCM, na verdade, significa Manual de Diagnóstico Estatístico de Tratamento Mental. Ele basicamente perfeito. funciona muito com o que a galera da medicina chama de CID, né? O CID-10. CID, eu acho que ainda é isso. O que que é o CID-10? É também a mesma coisa. Mesma coisa. Quando, ó, o, É, o eu, não- eu, CID-10, ó, ah, se você não sabe quando você vai no médico e tirar um atestado? ah, E tem ali CID F11, por exemplo. cara, isso aí eu não vou lembrar, Tem um código mas. ali. Normalmente, o médico ele Aham, bota. A CID é isso, é um código referente ao transtorno, à doença. A, certo, a diferença é que o DSM ele é voltado para transtornos mentais, para a saúde mental. Já o certo. CID ele é para toda a questão de saúde mesmo, toda a questão de doença. Tá, Assim, falando de perfeito. forma bem chula mesmo, porque. Aham. É Mas. importante, porque é para nosso público também entender aí do que você estava dizendo, né? E outro ponto importante, porque eu acho que eu falei no começo do episódio, mas, né, Daniel é psicólogo, trabalhou na área aí, né, Daniel? Você quer dar um norte pro pessoal aí da sua formação, só pro pessoal saber o que que você faz mais ou menos antes de a gente continuar? Eu sou psicólogo, sou formado em psicologia, tenho pós em psicanálise. Sim. Não, mas é importante dar esse background aí da psicologia, porque você é um cara que vai ser o nosso norte nesse episódio, né, cara? Você vai dar aulas sobre a mente hoje. Então, você estava falando aí sobre o que desencadeou lá e tal. Continue no seu pensamento. Eu te Ah, interrompi para você falar sobre o que que era a nomenclatura aí, mas continue. não, então, mas a esquizofrenia é um processo, né? Tipo, essa esquizofrenia que a gente fala aqui
que a pessoa tá vendo o outro cruzeirito e tudo mais, você tem que entender que há um processo da ruptura com a realidade, né? Sim. É, Quando rompe o você véu vê, ali. tipo, você vê, é uma coisa que é construída, ou desconstruída, né? A sensação, a noção de contato com a realidade. Então você vai ver Sim, estudos que falam que, por exemplo, um dos primeiros elementos que começam a aparecer é a questão do delírio, né? Das ideias. sim. O cara não saber mais o que que é real e o que que não é, né? Ele perde a noção da realidade. Começa a ter ideias que não. Ideias muito além. Então, vamos supor, o cara começa a achar que ele é Deus, por exemplo. Sim. Ou então o cara começa a achar que ele tá sendo perseguido pela CIA, tá ligado? Aham. E o cara mora no interior do Acre, Sim, não tem entendeu? ninguém perto dele, ele tá sonhando. Exatamente, sabe? Um filme que retrata muito bem essa visão é o Uma Mente Brilhante, né? Quem quiser assistir é uma boa. É sagaz, o filme Uma é mente maravilhoso, por brilhante. sinal. Esse eu também não vi, E, cara. Então, eu não lembro, pelo ixi, menos, se eu vi. é drama, mas é maravilhoso. Certo. Enfim, Mais um pra o gente botar na lista aí pra assistir. Baseball Mas aí, então. Pode falar. então, mas basicamente você vai ver que muitos estudos apontam que um dos primeiros sinais da esquizofrenia é primeiro a criação das ideias, né? Mais fora da caixinha, né? As ideias delírio, né? Que a gente fala. Aham. Tem também a ideia, outros vão começar a falar que daí começa que as alucinações, de fato, elas vão vir num estado um pouquinho mais avançado, que é quando começa a surgir os primeiros resquícios de vozes, ou então para as imagens, de fato, elas só começam a ser construídas mais para frente. Um outro exemplo disso, se você, não sei quem está em casa se lembra, é do Darcinho, que era da Arcinho. novela lá. O caminho, acho que era o Caminho das Índias. Eu Era vi, um. eu devo ter visto parte dessa novela, mas não lembro do personagem Era Tarcinho. o Mas, inclusive, baita referência que você trouxe aí. cara, quem interpretava ele era o Bruno Gagliasso. Ele virou Ah, meme, agora eu lembrei. Que ele cabeça fica. tá Ah, cheia eu de acne. lembrei. Lembrei. Nossa. Esse foi famoso? Ele foi famoso. E é legal desse exemplo porque ele mostra esse processo, sabe? Então, tipo, não é uma coisa que, acordei Aham. falando com gente. Não, é um processo que às vezes a pessoa. Porque é necessário que a pessoa quebra a sua. Há uma quebra da sua noção com a realidade de fato, entendeu? Sim, até para chegar, aí Então, vai chegar ao ponto máximo, né, que junta todos esses sintomas de uma coisa só, né? Tipo, o isso. tempo inteiro a pessoa convivendo com todos esses problemas que ele tem ali, que ele desenvolveu durante o tempo, né? Exatamente. Voltando agora pro Ed Gein, essa história, tipo, dele, por exemplo, ele vê o próprio irmão, ele vê a mãe, ele tudo mais. Esse processo todo não é que as fotos foram gatilho. É que é uma coisa que foi construída muito tempo em cima da Na cabeça dele. verdade, é importante então que, tipo, pode ter sido um começo ali ou não, mas que, tipo assim, já estava acontecendo muito, já tinha muitos outros pontos que já estavam rolando na mente dele até acontecer aquilo, né? Aquilo ali pode ter sido o ponto inicial ou um dos pontos que ajudou a construir a quebra ali da realidade para ele, né? Sim, ou um fator que impressionou, que, sabe, que foi um certo gatilho, algo do tipo. Mas se pega a própria criação dele com a relação da mãe dele, aquilo é uma relação totalmente Era absurda, né? muito pesado, né? Muito... Sim, Não, e eu acho também que acho que o princípio das dores ali começou com a relação com a mãe, né? Porque a gente tem uma breve, uma breve, um breve contato do tipo de como era a relação dele com a mãe dele ali na série. E esse breve contato você já vê que é muito complicado, mas o pessoal que tá ouvindo aí quiser dar uma pesquisada, você vai ver que a mãe dele, pô, fazia um milhão de coisas, era uma parada bizarra a relação dele com a mãe dele. E
E tinha muita coisa com o irmão também, que a série também não fala, mas, pô, é loucura, cara. Aquela relação ali. Não tem como. Tanto que você vai vendo as quebras dele ali, que ele começa de um jeito e quando ele tá indo pro final, ele meio que já largou até a questão da mãe, porque ele meio que. Ele abre mão de tudo, né? Sim, Nos últimos pontos ali dos atos dele, né? exatamente, exatamente. Inclusive, você falou, tá falando dos personagens aí, me lembrei. Porque eu acho bem bacana que a série, o Murphy, ele é meio. Além de ser safado, né? Vamos por assim dizer. Porque a série é só mostrando as mãos e bunda do cara, né? Sim, o Mas tempo inteiro, o tempo inteiro. o tempo todo, velho. Pelo amor de Deus. Mano, a série começa focando na mão dele, tá ligado? É Um cara impressionante. de. Um cara de Mas, calça, sim, de roupas íntimas, o tempo inteiro vestido de roupa é, íntima. sim. E, tipo, e assim, é uma coisa que o Warren Murphy sempre traz, né? Que é a hipersexualização dos assassinos, né? Ele faz isso desde o Dahmer. Aham. Mas o que eu ia trazer, que além Ô, disso, né? Daniel, isso- ah, não, mas, cara, mas aí tem um ponto. Aí eu acho que tem um ponto importante. Sabe por quê? Porque esses caras faziam isso, cara. E eu acho que é que é assim, a série também tem essa relação de, tipo, é, mostrar como os filmes de terror romperam com limites que a sociedade tinha. E eu acho que essa série ela tenta fazer o mesmo com os limites que a gente tem também agora. Porque sabe por quê? Hoje em dia é muito difícil a gente se impactar. Foi o que a gente falou do episódio passado do filme de terror. E aí, essas coisas que a gente vê que esses caras fazem, geralmente a gente é uma parte tipo assim, ó, fecha numa salinha e ninguém precisa saber disso, tá ligado? Não sei se você teve essa percepção. Porque eu tô sentindo que esses caras estão rompendo uma parada de mostrar assim, ó, isso aqui é a verdade da parada, sabe? Ó, esses caras eles faziam isso. Tanto que, pô, olha o que mostra na série lá da. Não vou poder falar aqui, mas da mulher que ele desenterrou lá, sim, da sim. mesa, sabe? Isso aí, agora você pensa. Quando você já imaginou, tipo, nos filmes de terror que você via, você já imaginou de ver uma cena tipo essa, daquela da mesa dele com a mulher desenterrada? Você não pensa, cara. Então, tipo, eu acho que eles romperam uma parada, tipo assim, meu, porque nada mais surpreende a gente. Agora, isso aí surpreende. Você fala, pô, os caras tão, olha o que os caras estão mostrando, sabe? Virou uma parada assim, tipo assim, meu, eu vou te mostrar o máximo da crueldade que é pra ver se você se impressiona. Então, eu acho que esse ponto de ver ele lá de roupa íntima e tal, é pra mostrar, tipo, mano, ó, tudo que rolou Não, tá aqui, sabe? Não só apenas então, pelo lado sexualizando os serial killers, né? Porque tem tudo isso. É uma crítica também. Pô, o cara bota um ator bonitinho lá pra fazer o cara, que não sei o quê. As pessoas ficam criando uma relação de amor. Mas é que, tipo, no fundo, esses caras, e tem isso também, porque eles são extremamente. Os próprios serial killers, eles são muito sedutores em todos os. Não à toa eles fazem o que eles fazem. Pô, o Dahmer mesmo, pô, o Dahmer ia pra balada, sabe? Conquistava os caras e levava pra casa dele. E o Ed Gein depois você percebe que também tem muito disso. As relações dele ali era muito disso, ele ser tipo, ele era bobão e tal, mas ao mesmo tempo as mulheres caíram na ideia dele, sabe? então tem isso também, mas o que eu me referia mais é pela própria questão de como o foco dele não é questão de mostrar o crime sem um filtro, mas a forma ele hipersexualiza os atores, tipo, por exemplo, dando foco nas mãos, foco na bunda do cara, tá ligado? Tipo, tentando, ele, é assim, o Ryan Murphy é safado, tá ligado? É uma coisa que quem é fã das produções dele sabe que ele faz muito disso, sabe? Aham. Não, mas então, É, mas é que eu vejo isso também alinhando que ele quer mostrar que esses caras eram sedutores também, tá ligado? pode Eu acho ser, que é uma eu forma acho de que é olhar. isso, porque é muito disso, mano. Todos os atos, se esses caras não tivessem esse ponto de conseguir seduzir as pessoas, igual o Dahmer tinha, e a maioria dos serial killers, pô, você pega o Ted Bundy, por exemplo. Pô, o cara era isso também, mano. O
cara pegava todo É, mundo e mas tal. o Ted Bundy Hã? é um caso bem específico também, né? O Ted Bundy era o sedutor também, né? Ele Então, era. isso que eu tô falando, tipo, esses caras, mano, eles têm essa. É uma mente ali, tipo, muito louca, mas ao mesmo tempo eles sabem seduzir, eles sabem ganhar as pessoas, mano. Então, acho que eles mostram isso exatamente pra querer mostrar que, tipo assim, pô, esse cara ele também era sedutor. Esse cara tinha esse ponto. Porque tudo que eles fazem, a maioria das vezes, ou é tipo de. Eu esqueci a palavra, sabe aquela coisa de você meio que induzir a pessoa muito manipulador? Ou eles eram muito manipuladores, ou eles eram extremamente sedutores pra fazer as paradas maldosas que eles queriam fazer, né? E eu acho que é esse motivo que eles fazem muito disso, tipo, sexualiza pra caramba. E, querendo ou não, a crítica em certos pontos tá certo, porque tem gente que fica. Tem gente que fica apaixonada. Você vê os comentários do Twitter sobre a série, alguma coisa, você, pô, você fica assustado, porque tem gente que fala um monte de besteira. Mas eu acho que também tem esse outro lado, entendeu? Então, sim, eu entendo o seu lado, eu entendo sim, se você quiser. Sugiro, eu acho que tipo uma coisa que me foca muito nisso daí que você tá falando é quando a gente fala do Ryan Murphy, é principalmente a segunda temporada do Menezes. Os irmãos Então, Menezes, eles eram, essa eu preciso ver. mano, os caras era tipo, ficavam seduzindo o tempo todo, principalmente o irmão mais velho. Eu esqueci o nome dele, Aham. mas é o que é calvo. Aí é Mas sedução pura. Calvície aí, aí o cara acaba arrasava o coração. E- Mas é nessa vibe, entendeu? Mas o que eu ia falar da série é que a gente tava falando dos personagens, né? A menininha, a menina loira lá, a Adelaide lá, ela não Aham. existe, tá ligado, né? Sim, sim. Ela é É pra 100% conectar, né? Então, eu também vi que era uma parada meio assim, que eles construíram ela em cima de pessoas que passaram na vida dele, sabe? Mas que também há uma relação de criação da mente dele também, isso aí. Não sei se você chegou a dar uma olhada sobre isso. Então, o que eu vi é que ela representaria a fascinação da galera em True Crimes. Entendeu? Ah, é? É, porque o que acontece? Eu fui pesquisar depois porque tem aquela relação É que você não terminou, mas agora eu vou falar disso. No final, aparece ele tá lá no manicômio e tal, ela, uns tempos antes dele morrer, uns dias antes dele morrer, e ele recebe uma visita dela. Só que ela tá igual, tipo, ela envelheceu 3 anos, assim, enquanto ele tá capenga, velho, destruído. E aí era pra mostrar que, tipo assim, que eu tava vendo as teorias sobre isso, que era pra mostrar que, tipo assim, ela era uma criação da mente dele, que ela não envelheceu por causa disso, entendeu? Sagaz, sagaz, pode ser. Sim. E Porque, agora eu lembrei, eu tava falando dessa parada da sedução, desses caras sejam sedutores e manipuladores. O Brasil tem um exemplo gigantesco disso, que é o Maníaco do Parque, cara. O Maníaco do Parque é um cara feiaço, um maluco horrível. E olha o que o Maníaco do Parque fazia, pô. O Maníaco do Parque convencia as mulheres a ir pro parque com ele, às vezes de moto, pra tirar foto. Tudo bem que ele era. Ele usava disso também, tipo, com pessoas que, tipo, estavam sem grana. Ele manipulava, mas é o que eu disse, extremamente manipulador também. o Maníaco do Parque também é um caso bem particular, bem, Sim. bem louco, né? Não, mas o que eu quero dizer é, a maioria deles são dois pontos, ou ele é extremamente manipulador ou ele é extremamente sedutor. Aí você vai juntar todos aqueles outros casos, sei lá, vampiro de Niterói, serial killer de Goiânia, você vai passando por um monte de cara, um monte de casos. Tem aquele outro que eu vi recentemente aí, que ele é Queria chamar de serial killer bonitão. Olha o nome dos caras do Brasil, tá Meu ligado? Deus. Que aí o povo fica vendo, vai lá, fica. Inclusive, eu tava vendo um podcast sobre isso esses dias. Que ele recebe um monte de carta. Tudo bem, todos eles recebem um monte de carta, mas ele é tipo coisa de ele receber, quer receber visita o tempo inteiro. As mulheres entram na justiça pra ir visitar ele. Tanto que o Maníaco do Parque é a mesma coisa, né? Mas volta ao foco aí. Bom, e que você, assim, pelo que você terminou a série, né? E você que conhece um pouco o caso, como você acha que, tipo, tá fiel? Eu Você achei que foi achou? fiel até uma parte, mas o final eu não gostei.
Porque o final eles querem meio que dizer que ele se redimiu, sabe? Porque ele ajuda a prender o Ted, né? É com as dicas dele lá do modus operandi, porque no final ele o que acontece? Ele começa a receber. É o que a gente tinha falado no outro episódio, que ele, tipo, um monte de serial killer, um monte de bandido, um monte de assassino e tal, se espelha nele, né? Vê a história dele e começa a querer matar igual ele, começa a querer fazer as coisas igual ele. E aí um cara manda uma, de acordo com, eu não sei exatamente se foi como a série diz ali, mas é verdade, ele, Ted Bundy, é preso com a ajuda do Ed Gein, mas um dos caras que era completamente apaixonado pelo Ed Gein recebe uma carta do Ted Bundy de ele falando que ele vai lá, vai matar um monte de meninas de uma universidade e tal. E ele manda essa carta pro Ed Gein, e aí o Ed Gein meio que vai entrando em contato com a CIA, sei lá, não lembro se foi quem, é CIA, FBI, alguma coisa assim do tipo, e ajuda a prender o Ted Bundy. Só que aí o final é uma loucura, assim, porque é meio que como o que dá a entender ali é que meio que tipo assim, ele se redimiu porque ele ajudou a prender o Ted Bundy. E a série também tem uma parte que é uma coisa que assim, agora uma pergunta pra você que também é da área, você vai poder talvez informar a gente. Porque que acontece? No final da série, fica meio que jogado, assim, que ele não tinha consciência de nenhum dos atos dele. Então, tipo, ele não tinha relação com ele não lembrava de nenhuma das mortes, de acordo com a série. Não lembrava de nenhuma das mortes. Então, teoricamente, ele era inocente, tá? A série meio que joga isso, então é o tempo inteiro mostrando nos últimos dois episódios só sobre isso. Ele tá se sentindo mal porque ele não lembra de quem que ele matou, ele não lembra das coisas que ele fez, que não sei o quê. Aí ele faz essa coisa do Ted Bundy, ele vai se desculpa e tal. Cara, assim, outro pensamento meu, pô, ele não lembrava dos assassinatos, mas ele fazia um monte de coisa depois dos assassinatos. E todo mundo sabe Certo. tudo que ele fazia. Tirava, sabe? Não vou nem falar, quem assistiu sabe tudo que ele fazia com os corpos das pessoas depois. E aí a série começa a usar isso como se ele, tipo, ele não lembra de matar, mas, pô, e essa parte? E o depois, sabe? Ele tava consciente, porque ele começa a fazer um monte de coisa depois. O problema não é nem Então, a cruel, o auto, eu acho que é assim, ele é cruel. Mas acho que até nas mortes, assim, se você for ver como ele age, tipo, é tiro, tal, essas coisas. Mas o que ele faz depois é muito pior. Então é um fato que eu queria saber. Agora, não sei se você vai dizer pra gente aí. A pessoa esquizofrênica, acontece esse caso, por exemplo, é que eu não consigo separar uma coisa da outra. Tudo bem, ele é esquizofrênico, ele pode até esquecer de ter matado. Mas tudo que o Ed Gein fazia depois, você acha que ele pode esquecer também? Porque ele ficou muito tempo fazendo isso. cara, é meio complicado a gente dar um ponto exato quanto a isso, porque, assim, a gente não pode pensar que um caso é igual ao outro, né? Tipo, a gente não pode falar Sim, que sim. a pessoa tem Cada caso é. esquizofrenia, exatamente, cada caso é um caso. Mas, assim, o que eu posso te dizer? Há casos que a pessoa não tem ciência que ela vive nessa questão da fantasia. Tá ligado? Ela não Sim. consegue diferenciar a fantasia da realidade. E tem casos que a pessoa consegue conviver com a pessoa que tem o transtorno, ela tem essa. Ela convive com o transtorno, né? Porque o transtorno de esquizofrenia é único, né? E você pode ser controlado através de medicação e tudo mais, e todo o rolê. Mas se a gente pega pela questão do. Ele sabia se ele estava fazendo. Não. Cara, depende do como ele estava. Qual era a fantasia dele, qual era, como era o transtorno dele. O que muita gente pode acabar. O que provavelmente, até eu sei do caso, ele era consciente. Mas eu, assim, eu sou. Com o caso dele, eu sou um pouco leigo. Mas até onde eu sei, ele Então. era consciente. Ele não tinha, por exemplo, distúrbio de personalidade, ou ele não tinha transtorno de personalidade, nada, sabe? Que, tipo, Então, ele porque a série. colocava, Aí que tá, entendeu? quebrava fazer Então, isso.
É por isso que eu achei que, tipo, o final a série meio que se perdeu, porque ela começa a vender que ele meio que ele se desculpou, que ele não lembrava do que ele tinha feito, então ele não tem culpa, que teoricamente na justiça, eu não sei como é que funciona isso, mas tem uma relação com isso, como ele tem um problema psicológico, né? Ele não lembrava, ele não sabia o que ele tinha feito, mas essa era a minha grande dúvida, porque, pô, tudo bem, ele é esquizofrênico, mas, pô, ele matava e o pior, as outras coisas que são talvez tão graves quanto a morte ali, vêm depois, sabe? Então, a minha dúvida é, pô, a pessoa esquizofrênica, ela entra no delírio de passar meses, dias e não saber o que ela tá fazendo e depois ela esquece, porque essa é a minha questão também. Pô, ele passou todo esse tempo, vamos dizer que tudo bem. Só que quando ele é preso, ele esquece tudo, entendeu? Então, Esse, ah, é como é meio se, ah, não, complicado. eu fui preso agora e eu perdi a memória, entendeu? Porque isso começa quando ele é É, preso. ó, pra gente ter uma noção. Eu falei do Uma Mente Brilhante, né? Um pouco atrás. Pega o A Ilha do Medo. É um outro filme aí. É bem bacana sobre isso. Ele trabalha um pouco essa noção, né? Porque eles estão tentando encontrar uma paciente com esquizofrenia qual é o nome? Numa ilha que é um manicômio, tá ligado? Uhum. E assim, eles trabalham um pouco essa noção do que é real, do que não é real, de acordo com a mente do paciente, tá ligado? E assim, Sim. novamente, depende do caso, tá ligado? Tipo, tem casos que a pessoa vai, a distorção na realidade dela pode ser tão forte que ela pode realmente perder essa noção do que realmente aconteceu na fantasia dela ou o que não aconteceu. Na série, ele traz uma fala, aí é um spoiler, que é que ele fala que ele achou que ele tava sonhando quando ele mata Sim. a primeira vítima dele, tá Aham. ligado? Ele achou que ele tava sonhando, ele pede desculpas, não sei o que lá. E mais em seguida, ele já respira fundo, pega o corpo e aí faz o que faz, tá ligado? Então, é isso que eu quero dizer, Ele cara. já Eu acho que, tipo dissolve. assim. Então, mas aí é um erro da série, sabe? É um erro muito grave da série, porque. E aí junta todos os fatos, pô, você faz toda essa parte da sedução e depois no final, o cara é sádico, o maluco sei lá, não dá nem pra falar. E aí no final você quer meio que dizer que, pô, ele se desculpou, ele se perdoou, pô, é difícil, sabe? Acho que a série, eu acho que ela é muito fiel até os últimos dois episódios, assim, pelo que eu vi, que retrata algumas coisas foram ali com ele, mas depois no final esse papo de, pô, ah, não, ele não tinha consciência, ele é esquizofrênico, ele não lembra, ele não sei, mas, pô, tudo que ele fazia depois de matar era muito pior, era um cenário, tipo, todo, assim, então a série é muito boa, é chocante, ela é pesada, ela vai mostrar tudo, vai te surpreender em muitos pontos ali, que é o que eu disse. Eles estão rompendo um véu que, tipo, os filmes de terror fizeram lá atrás, agora eles estão cada vez, e isso também é uma culpa da gente, porque a gente já não se impressiona com um monte de coisa, mas o final ficou, assim, estranho, estranho, sabe? O que eu gosto de falar das séries principalmente do Ryan Murphy, principalmente, é que toda vez que a gente assiste, legal você procurar depois um documentário ou uma coisa que aborda de fato o rolê, tá ligado? Sim. Porque você vê que o choque, né? Que às vezes tem coisa que você viu na série que você pensa, nossa, mas isso não aconteceu na série, ou então, tipo, nossa, o que rolou na série era muito diferente, né? Tá ligado? Aham. E Eu às acho vezes que, eu esse acho que é choque. como tudo que a gente faz hoje na vida. Tipo, lá, uma notícia, a gente vê uma notícia, a gente tem que pesquisar em dois lugares. Então, antes da gente romantizar o que acontece, a gente tem que saber exatamente como é que foi que rolou, né? Pra que não ficar achando também que o cara era um herói também, né? Só porque ele salvou, ajudou a prender uma pessoa. Então, a gente tem que pesquisar e se aprofundar sobre o tema, procurar mais coisas. Mas, não posso negar que a série é boa. É uma série boa. E agora vamos falar do.
Dahmer, acho que a do Dahmer também tem pontos interessantes, né? É, o Dahmer é uma série que foi a primeira série, né, do A Monsters, né? primeira do Mons. Foi essa que inaugurou esse Monsterverso, né, Aham. do Ryan Murphy. Então ela tem uma pitadinha mais chill, né? Então, a Dahmer, pelo que eu vi, já achei que foi bem mais fiel, assim, pelo que as pessoas falam também, e as surpresas, assim, né? Pesado também, mas real, né? Pô, aquela musiquinha, quando você escutava aquele diabo daquela música, você já ficava traumatizado. Tananana. Pô, oh, meu Deus, cara, lá vai vir alguma coisa, Velho, vai vir falar alguma que tragédia. na época que saiu o Dahmer, eu tava escrevendo para um portal de notícia, né? Aham. E por ser psicólogo, né, eu fazia o comparativo da série com um fato real. Meu amigo, eu precisei torar, maratonar aquela série. E depois eu Aham. ia pegar pra ler os autos, laudos e tudo, cara, toda a história do rolê. Cara do céu, eu acho que eu fiquei tipo uns 3 dias sonhando com essa desgraça. É, Então, e Deus a me música não livre. saía da minha cabeça, velho. Pelo amor de Não, a Deus. música é foda, a música é foda. A música é boa A também, né? música é a pior Mas, coisa. pô, essa parte. Mas aí, você que estudou sobre, você achou que a série é fiel? É muito Ou fiel. não? O que acontece um pouco na série é que ela tenta trazer uma discussão, né, de um teor, ela tenta denunciar, né, um racismo que ocorre nos Estados Unidos, né, que, assim, não teve isso na vida real, né, não teve Ah, não? essa movimentação. Assim, se teve, ficou mais, você não encontra pessoal comentando muito, sabe? Aham. Assim, não teve essa agitação até política que teve na época. E assim, te falar que na verdade só prenderam o Dahmer por sorte, viu? Sim, nessa Porque, é igual o Ed Gein também, cara. então, O Ed Gein foi o. pura sorte também. Que ele mexeu com tinha dois casos, né? Que no caso lá, o primeiro, os policiais veem ele, mas podia ter prendido ele naquela época, porque todo mundo sabia que ele tinha passado lá e não prenderam. Aí depois lá acontece o outro. Aí que eles ligam os pontos, aí eles entram na casa dele e eles vão ver a tragédia, mas tinha muito disso, né, cara? Acho que não sei se você já chegou a ver a série Mindhunter do Netflix, que trata sobre isso, sobre quando os Sim. caras eles estão se especializando ali para estudar a mente dos serial killers e tal. Inclusive essa série é muito boa. Quem não viu, veja Mindhunter, sensacional. Infelizmente foi cancelada pela Netflix, mas é muito boa, boa demais. Inclusive da raiva, porque era uma das séries boas da Netflix. Sim, meu, era muito boa essa série, cara. Quando eu fiquei triste quando cancelou. Mas ela mostra muito disso, tipo assim, um monte de casos de serial killer nos Estados Unidos, principalmente, que eles era meio que negligência do Estado, porque eles não investigavam nada e quando eles iam ver, o cara já tinha 15, 20 mortes nas costas, sabe? Sim. Mas E o volta legal do ao foco aí. Mindhunter. O legal do Mindhunter é a forma como eles criam, né? Eles chamam de. Era BAU, eu acho, baú, uma coisa assim. Era a unidade específica do FBI, focada Sim, na parte do estudo de perfis psicológicos, né? De assassinos e tal. sim. E isso aí é Essa muito área existe até importante, né? hoje. Sim, é muito importante isso aí. E até mesmo em casos, sei lá, de você identificar isso em crianças e você conseguir conter isso, né? Para que a pessoa não se desenvolva e lá na frente ela venha trazer o mal para a sociedade, né? Então você conseguia entender qual que era os gatilhos ali para você antecipar um tratamento, né? Sim, ela foi assim, foi um dos estudos que foram, como fala, os primeiros, né, Sim. que deram os primeiros Como passos aí nessa. esse estudo começa lá, né? Também porque os Sim. Estados Unidos é um dos países que mais tem esse tipo de crime, né? Que as pessoas mais matam. Não à toa porque todo mundo tem arma em casa, mas também porque todo mundo é muito doido nos Estados Unidos, né? Mas continua falando aí sobre o seu estudo sobre o Dahmer.
Então, a série em si, ela é bem fiel, sabe? O, Normalmente, só prenderam o Dahmer por a questão de sorte. A maior parte das vítimas dele eram de etnia não branca, né? Não caucasiana. Então, assim, em grande Aham. maioria, né, pretos, né? Então, ele realmente tinha. A polícia norte-americana nessa época meio que deixava passar muita coisa. É, extremamente racista, né? Não Ah, estavam nem racista, aí. sim, É, sim. não estavam nem aí. Então, tipo, vai investigar, pra quê, sabe? Não sabe. É coisa de gangue. Muito, até a série fala um pouco disso, né? Ah, não, você tem certeza que não foi um assalto, alguma coisa do tipo, sabe? É, o molequinho ali com todo dopado, não, tá tudo bem, ele tá Não, com cara é, branca, tá tudo bem, deixa aí. exatamente, tá tranquilo. Não, é só meu amigo, ele veio aqui pra passar a noite, bebeu demais. E aí, foi passando, eu nem sei quantas mortes o Dahmer carregou nas costas, hein, cara. Foi muita coisa ali, viu? Porque na Não foram, época, foram muitas. inclusive. Quantas? Não, foram mortes a rodo. É um bagulho absurdo, absurdo. Porque ninguém investigava e ele chegava nele lá, não, esse cara não pode fazer isso, sabe? Mas dentro do Se não me falha a tema. memória, foram confirmados 17, mas. Ah, isso É, aí é o que eles sabem, tipo, sabe? E então, gente. justamente. Então, assim, o que quantidade de gente que sabe é 17, mas. É Ele assumiu igual 17, né? Mas. a- aquele do palhaço também lá, todo mundo fala, acho que ele deve ter, ele tem mais de 20 lá, mas todo mundo fala que foi tipo O, 60. o John Wick. Puta, eu não lembro o nome dele, cara. Eu sei que é Acho o que é do palhaço, que ele se vestia de palhaço e tal. John Wayne Gacy, acho que é o nome. Ah, o nome eu Ah, não do lembro. Eu sei outro. que ele. Todo mundo fala que, tipo, os números foram absurdos. É igual o número de mortes no Carandiru, sabe? Que os caras Não botam o é. número, botam o número pra baixo só pra. Tem 100, 130 mortes. Aí os caras. Tem 300, os caras diminuem pela metade e acha que tá tudo bem. Ah, não, foi só metade, não foi 300. Foi menos, foi 150. Mas é O tudo. John O Estado Gacy, dá um jeito, né? o John Gacy, se não me falha a memória, são umas 30 vítimas para mais. Foi. Mas todo mundo fala que foi muito mais. Sim, então. Mano, o John Gacy é um cara. É um dos motivos, inclusive, que acabou hoje, que criou a imagem do palhaço maligno, né? Sim. Aí a gente vai voltar naquele assunto que a gente teve do episódio passado, que esses caras fizeram um filme de terror, se basear neles e criar um monte de coisa, né, cara? Sim, exatamente. Então, você acha que a do Dahmer é fiel, então, né? Foi você quem estudou a fundo o caso. Sim, sim. Não, você vai ver que algumas coisas referentes ao caso não são fiéis, porque há uma certa. Não, a glamorização ali do. Exato, glamorização, ou tentando chocar um pouco mais o caso. Mas sim, Aham. a história por si só é bem aquilo mesmo. Ele morre na É. prisão também, né? E tal. Sim, não, É, sim. quem mata ele é um prisioneiro que tem uma. Que eles acham. Que eles achavam que tinha um nível de delírio de religioso, ou alguma coisa assim. Não, e esses caras não tem como, né, Ele mano? acha Esses que ele caras é. assim. Se não me falha a memória, Pelo menos. se não me falha a memória, o cara que matou ele, ele achava que ele era tipo um enviado de Deus, uma coisa assim. Tem uma ideia parecida. Não, tem vários casos disso aí. No Brasil tem vários disso aqui. Tem um cara, sei lá, tem um aí que só mata gente do PCC, sabe? Que ele tá numa prisão. Tá numa prisão. Se não me engano, ele é ele é daqui de São Paulo. Ele tá preso numa prisão carioca porque ele fala que ele teve um chamado de Deus que ele só pode matar gente do PCC, sabe? Então. Não é o Pedrinho? Não, o Pedrinho morreu já. Esse cara é atual. Esse cara é atual. O Pedrinho não. O Pedrinho matava. O Pedrinho era com Jack, né? Ele. É, isso. Dizem que ele falava estuprador, ele queria matar. Que ele queria. Que naquela rebelião que teve no Carandiru. No Carandiru? Foi no Carandiru? Ixi, Não lembro. Acho que talvez tenha. Não, acho que não foi no Carandiru, não lembro agora. Foi em outra cadeia.
teve a rebelião do primeiro comando aí, e os caras, ele chegou a entrar na cela do Maníaco do Parque, e aí os integrantes lá da facção falaram, pô, se você matar ele, vai todo o foco da rebelião que eles estavam fazendo, né, ia mudar pra isso. Então não deixaram ele matar, mas falou que eles ficaram tipo numa mesma cela assim, e ele queria matar de todo jeito, mas os caras barraram, sabe? Mas o dele, o problema maior dele era esse, né? Inclusive, o Pedro de Matador é um dos que dizem aí, né, que é um dos serial killers do Brasil. Mas também tem muita gente que diz que é mentira, que ele não matou quase ninguém, né? Porque o Pedro de Matador tem aquela história de que ele matou o próprio pai, que foi em vingança, né? Porque o pai dele matou a mãe dele, que ele matou o próprio pai dentro da cadeia, aí ele faz um ato lá que eu não vou falar aqui porque eu não quero tomar aviso. Quem não sabe, pesquise sobre, tá? Que eu não posso falar aqui. Sua conta em Mas risco. pesquise sobre que eu, inclusive o Pedrinho Matador tem tipo milhares de participações em podcast, mas tem uma entrevista dele com. Putz, eu esqueci o nome dele, cara. Que é na cadeia, eu vou ter que pesquisar aqui, mas eu já falo o nome, que é uma das melhores, assim, disparado, porque o Pedrinho é meio que é quase como uma conversa entre amigos ali, porque a entrevista foi muito boa. E, Daniel. Agora chega um ponto importante que a gente combinou no último episódio, que nós traríamos uma música aí que tem uma relação com o episódio, True Crime, essa relação. Eu quero saber, cara, qual foi a música que você trouxe? Cara, eu tinha pensado em uma, mas daí lembrei de outra. É uma música chamada Riders of the Storm, do The Doors. Boa. É uma música. Bom, é The Doors, né? Ela segue uma. Ela conta a história de um assassino, né? Vagando pela estrada e tal. E, além disso, essa música, ela é uma. Ela aparece muito num livro que eu gosto muito, que é o Espantalho, do Michael Connelly, que também ele é um livro que traz uma caça a um serial killer, e ele é legal porque ele traz a visão tanto do assassino quanto também do jornalista, né, que tá trabalhando, pesquisando, buscando o furo, né? E Aham. o assassino ama muito essa música, Riders of the Storm. Então, assim, é uma música que quando se você pegar a letra pra ver, ele literalmente fica, o Jim Morrison fica cantando ali, né, que é um assassino que tá vagando pela estrada, tem uma questão simbólica também, tá ligado? Mas eu acho que é uma música que realmente bate bastante com o que estamos falando aqui hoje. Boa, E boa, pra você, boa Gui, música. qual é a sua? Cara, eu trouxe Smooth Criminal, Michael Jackson, cara. Um clássico. Pô, essa não tem como. Inclusive, você sabia que a versão inicial dessa música se chamava Al Capone? Sério? Sério, eu fui, Eu fui sou pesquisar aqui. E ele meio que tá contando a história de relatos ali de um assassino e tal, e por algum motivo o nome da música inicial seria Al Capone. Mas aí o pessoal falou, meu, melhor deixar pra lá, não vai ficar legal isso aqui. Mas a história da música toda é sobre um assassino, né, que a música diz, né, um assassino elegante, frio, calculista, que tem um contato com uma garota chamada Anne ali na música, que o assassino tá invadindo um apartamento. Cara, Smooth Criminal, Michael Jackson, não tem erro. É uma das músicas que, inclusive, né, tem um comecinho ali que é muito bom, né, cara? Não, não, é sagrado demais, nossa senhora. E você falou do Al Capone. O Al Capone assim, eu acho que é um dos casos mais absurdos, né? Porque ele tá envolvido em tantos crimes assim, tudo, e ele foi preso somente porque assim, questão de imposto, né? Foi o único motivo que a polícia conseguiu prender esse cara. Até então, não conseguiu levar esse cara pra justiça, né? Cara, é a vida, né? Os piores bandidos são presos por crimes que eles não. Tipo, sonegação de imposto. Não é nem pelo crime, o cara deve ter quantas mortes. O Al Capone mesmo, pô, quantas pessoas ele mandou matar, quantas pessoas ele torturou. Mas não, foi preso por sonegação de Exato, imposto. mano. É complicado, né, cara? Então, cara, pra gente caminhar com o nosso episódio de hoje, vamos falar sobre os podcasts agora? Vamos falar assim. É, novamente, eu conheço, você que tá ouvindo a gente de casa aí, já comenta aqui embaixo se você está, se você conhece alguma outra música, né, que lembra vibe de True Crime,
ou criminosos aí. Comenta aí que a gente quer saber também. E, assim, eu falei mais cedo que eu não consumo muito a questão de podcast, né, de principalmente crimes ou podcast geral. O que falou que ouve bastante, né? Eu queria saber agora você que tá ouvindo aí em casa se você gosta de comentar, se você gosta desse conteúdo, né? A gente vai deixar uma enquete aí no também pra galera votar no Spotify, né? Daí, ou então comenta aí se você curtiu o assunto. Mas e aí, Gui? Importante. Extremamente importante. Opa, pera aí um pouco. Ó, só pra vocês lembrarem, todos os episódios a gente vai lançar nos domingos, depois das 14 horas, a gente nunca sabe exatamente qual horário, porque a gente é enrolado. Mas fica atento então nas redes sociais. A gente vai sempre postar lá no Instagram e no quando for sair algo novo. Então, siga a gente no Instagram, o underline D2, o seu podcast favorito. Lembre-se também de soltar aquele like aqui no YouTube ou no Spotify, onde você esteja assistindo. Compartilhe com seus amiguinhos, com seus vizinhos, sua família, até com seu cachorro, quem sabe. E não se esqueça, pelo amor de Deus, de seguir a gente, beleza? Ah, também vai lembrar que no Spotify você pode avaliar o nosso trabalho. Então vai lá, avalia aqui, ó, solta aquela estrelinha pra gente e comenta aí pra nós sabermos o que você tá achando, o que você não está gostando, o que você está amando. Comenta também o que você gostaria que a gente conversasse aqui também. Fechou? Bom, então, desculpa te interromper aí. Vamos seguir agora com o episódio, beleza? Então, Daniel, o meu podcast favorito, que eu acho que trata um pouco do true crime, que eu acho que é uma imersão absurda, é o do Caso Evandro, né? Que é o Projeto Humanos, com o querido Ivan Mizanzuki. Pô, eu nem sei quantos anos demorou pra acabar o Caso Evandro, cara. Mas é, assim, absurdo e é muito bom também, né? Porque o Caso Evandro, a gente... Então, só pra galera se ambientar mais ou menos, né? Então pesquisem aí. Projeto Humanos, Caso Evandro, ouçam, é muito bom. O caso Evandro aconteceu em 1992, em Guaratuba, no Paraná. O menino desapareceu e depois de um tempo, alguns dias ali, encontraram ele com sinais de mutilação, entre muitas outras coisas, né? E na época ligaram a família do prefeito ali, a família Abage, no caso, ao assassinato do garoto, né? Que é o menino Evandro. Não só ele, mas também algumas pessoas da região ali que tinham caso com religiões de matriz africana, que tinham o hábito de jogar cartas, entre outras coisas. Se eu não me engano, eles eram de Umbanda. E na época na cidade estava meio que bombando, e todo mundo sabe, pelo menos na época, assim, o Paraná não tem dados para dizer hoje, mas eu acredito que tenha melhorado quanto a isso. Era uma cidade muito preconceituosa, principalmente com esse tipo de relação, né? E, cara, Vai lembrar também que ele, nessa época também, vai lembrar que nessa época também tava tendo muito desaparecimento de crianças, sim, e né? sempre ligados à magia negra, né? E a magia negra que eles ligam aí, no caso, é sempre, ó, se tiver alguma religião de matriz africana, essa é a culpada, né? Era Sim, sempre sim. isso. E dando uma informação muito importante sobre esse caso, né? É que acontece? O caso Evandro, o Ivan, no caso, ele descobre fitas raras sobre tortura dessas pessoas que eu citei aí que tinham dado como culpadas, e hoje essas pessoas foram inocentadas. Então, por muito tempo, essas pessoas foram assim, escorraçadas na cidade, e isso é um caso de 1992, como eu disse, e isso foi acontecer agora, assim, eles foram inocentados recentemente, vai fazer meses, assim, sabe? E esse caso, pra mim, cara, ele é muito doido, porque a gente foi acompanhando ele, o Evandro, desculpa, o Ivan criando o podcast, e ele descobrindo que, tipo, pô, dos culpados aí, no caso, eles não são culpados, sabe? E o Estado teve que rever todo o processo, inclusive esse é o processo mais longo da história do Brasil, né? Teve aqueles julgamentos lá que o número de horas também é o mais longo também. É Teve acho que absurdo, cara. 34 dias, eu acho. Cara, é absurdo. E você vê que, tipo, o podcast trata tudo isso e traz isso aí pra gente, tipo, muito bem contado, Ivan.
Como eu disse pra mim, cara, esse cara, como se eu escutar um podcast desse cara, parece que ele tá do meu lado contando a história, porque ele é muito bom no que ele faz. E eu acho que de True Crime, esse caso Evandro, pra mim, cara, eu acho que foi o primeiro que eu ouvi, e dali pra frente eu criei um vício, um hábito, né, de começar a ouvir muito sobre todos esses casos, né? Que você já chegou a ver alguma coisa sobre o caso Evandro? O caso Evandro, inclusive, ele rompeu barreiras, né? Porque ele saiu do podcast que era só voz ali, e ele virou uma série da Globoplay, né, cara? Eu ia falar justamente isso. Esse caso especificamente, ele ganhou uma proporção tão grande, né? O Projeto Humanos, ele cresceu tanto, tanto, tanto que ele virou um documentário na Globoplay, né? E assim, assim, foi um trabalho jornalístico bruto mesmo, né? Sim. Uma denúncia também de uma questão. Existe esse caso, ele tem umas coisas que quanto mais você vai lendo, você fica tipo abismado. Por exemplo, o cara que trouxe as denúncias, né, dos, dos Da família, né? da família do prefeito aí e tudo mais, Sim. ele tipo, parece que ele era primo da Do. vítima, do Evandro, uma Sim. coisa assim, né? Diógenes Caetano. Eu tenho o nome pra você. Isso. E Sou... assim, tem um negócio. Conheço tanto que eu sei o nome das pessoas. Eu sei o nome das pessoas, cara. E, cara, tem um negócio muito tem muito que vai muito além, que é quando você vai lendo, por exemplo, eu li em algum lugar falando que o último nome dele é Neves, né? Uma coisa assim que quando lido de trás para ele, por causa disso ele criou uma certa fixação no número 7. Você viu alguma coisa disso? Não, isso aí eu não sabia, não, cara. Eu, vi eu não sei agora Quem? se O o quão real Diógenes, é no caso? isso. O Diógenes? Eu não Pelo menos sabia, foi não. pelo menos foi o que eu entendi, porque tipo o Neves, quando você lê de trás pra frente, vira Seven, que vira 7. Que é por isso que ele indicou 7 suspeitos que seriam os Ah, autores eu da. lembro eu lembro que tinha uma relação com isso aí. Não, é porque ele diz, eu não lembro se era ele. Ah, o nome do Evandro, no caso, era Neves, né? O último. Eu acho que é isso. Eu Ah, não eu lembro acho agora. que é isso. Eu lembro que tinha uma relação, alguma coisa assim, não, foram 7 porque tinha que ser 7 de acordo com isso, porque eles diziam que eles fizeram um sacrifício do Evandro por causa para melhorar a madeireira lá, e, pô, a família Abage, no caso, lá no onde eles residiam, esqueci até o nome, como é que é o nome? Em Guaratuba, os caras eram milionários, assim, os caras tinham mó grana, não, a gente vai matar uma criança pra dar dinheiro, sabe? Vamos fazer um ato mas tipo, ficou muito claro que tudo era só preconceito, sabe? Era preconceito com as religiões de matriz africana mesmo, porque eles diziam que, não, como é que esses caras estão prosperando? É alguma coisa com essa religião. Aí o moleque some, eles ligam esse ponto a eles, sabe? E assim, é interessante a gente levantar em conta aqui que dos anos 80 até quando o Evandro até quando o Evandro desaparece, foram 28 crianças que desapareceram. Sim, Então, mano, assim, bizarro. O Evandro começa cara, no 28º. sim, e aí é o que junta o caso, porque o que acontece? Esse serial killer, por exemplo, ele não foi preso. Não, ele nunca foi pego. Não, ele nunca foi Não, pego, então, exatamente isso. Ficou um monte de gente presa, ficou 7 pessoas, teve gente que morreu, inclusive, como o caso um deles, voltou eu acho. agora, né? O caso foi inocentado agora, recentemente. Teve gente que morreu aí, teve gente que penou o resto da vida e nem culpa tinha, sabe? E aí, como é que faz? O Estado revê isso como, sabe? Como é que não devolve essa vida desse cara? Então, é Então. muito doido. E esse cara, e aí o que acontece? Por exemplo, Ivan mesmo, no Projeto Humanos, tem o caso do Leandro Bossi, porque o Leandro Bossi, ele some ali junto com o Evandro, são semanas. E aí tem um padrão, né? Porque o Evandro, o Leandro, eles todos eram crianças branquinhos, eles se chamavam de meio assim, polaco, né? Porque eles são loirinhos, de olho claro e tal. E aí tem uma chuva, uma enxurrada de crianças desse mesmo naipe que sumiram e, tipo, todo mundo, o Leandro Bossi, como ele era de uma família pobre, ninguém ligou, e o Evandro, como tinha família, o Diógenes aí, no caso, que é um dos que faz a que teoricamente entrega as pessoas aí para falar que eles são culpados, eles tinham grana, então esse caso foi investigado, mas pô, tava meio que claro, né? Um monte de criança desaparecida, um monte de criança, todo mundo muito parecido, as mesmas características, que era um serial aí, né? Era um cara. E eles
tinham os mesmos traumas, né? Porque acontece, o jeito que eles morreram, tem tudo isso, era tudo muito parecido. Então tinha uma relação entre os dois. Mas na época ficou muito mais evidente o caso do Evandro por ter uma família que tinha grana e tal, e o do Leandro Bossi, pô, os caras inventaram até que venderam ele pra Argentina, que não sei o quê. E tem até um negócio de um culto aí, de uma mulher da Argentina, que na época essa mulher foi extremamente perseguida. Que diziam que ela tinha levado o Evandro, que tinha levado o Leandro também pra Argentina, que era um culto lá que eles são meio. Eles não são satanistas, eu não consigo nem dizer o que que é exatamente. Eu prometo que dessa vez esse vídeo terá uma lista de coisas que nós citamos aqui, séries, podcast, todas essas coisas, informações. Dessa vez nós teremos uma lista de tudo que foi citado. Então eu vou trazer também o nome do culto, e eu lembrei quando eu falei a entrevista do Pedrinho Matador com o Marcelo Rezende. Essa entrevista é muito boa. Então eu vou trazer a lista dessa vez. Dessa vez eu estou preparado e vou trazer. Então tem esse culto dessa mulher Já tá prometendo desde o argentina. primeiro episódio, Não, velho. mas essa eu vou trazer. Porque, inclusive, esse culto dessa mulher argentina, no final, agora, nos últimos meses, tinha um cara que era meio que parceiro do Bolsonaro, era envolvido aí. Tipo, ele teve até que ir no podcast para dar uma meio que uma. Não uma desculpa, mas falar sobre. Porque aí, como o caso do Ivan tava em evidência, né? Com o caso do Ivan. O Ivan fazendo todo o podcast e tal, esse cara teve que meio que ir lá falar que, tipo, não tinha nada a ver o culto deles lá, porque eles estavam botando a culpa até no cara, e, enfim, esse caso foi muito doido, porque eu acho que ele tem uma diferença, né, dos outros, porque a gente viu as coisas acontecendo durante o podcast, porque esse podcast, ele mudou a vida dessas pessoas, né, essas pessoas eram culpadas, essas pessoas deixaram de ser culpadas por causa do podcast, então, esse é um ponto muito legal, né, de você poder acompanhar, né, Sim, sim. e Sem dúvida. E aí também, pô, o Ivan é um cara que posso falar, recomendo, apenas ouçam o Projeto Humanos. Tem o caso do Evandro, tem o caso do Leandro Bossi, tem o caso dos meninos de Altamira, que também é os meninos emasculados de Altamira, que são mais de 20 crianças, que é um caso absurdo também. Recomendo que vocês ouçam. E Qual aí, que é o Daniel, eu acho caso da que Altamira mesmo? você não sabe do Altamira? De De Altamira é no cabeça eu não tô Pará, lembrando, cara. não. É no Pará que desapareceram. Eu nem assim, cara, não tem nem básica. Foram mais de 20 crianças que sumiram em Altamira, que é no Pará. E todas essas crianças, na verdade, quando elas eram encontradas, tinha mutilações, N mutilações, mas todos tinham o mesmo ponto ali, que todos eram meninos e eles eram emasculados, tá? E aí, depois de muito tempo, assim, na verdade, esse cara ficou agindo lá por anos e o cara era o que todo mundo sabia quem era ele e prenderam ele. Que agora eu vou esquecer até o nome dele, eu tinha relação. Mas aí que tá? Esse cara, ele também passa no Paraná. Então, por que que a ligação do podcast é ligando o caso Evandro, Leandro e esse caso do Meninos de Altamira? Porque ele pode ter sido o cara desse caso do Evandro, entendeu? Então, sim, sim. O Ivan faz esse caso, inclusive dos meninos de Altamira, porque ele é assim, tinha essa relação, porque quando os meninos estão sumindo no Paraná, estão sumindo no Paraná, ele tava lá. Esse cara que é o Chagas, é o nome dele, agora eu lembrei o nome, que é o serial desse caso aqui, né? Dos meninos de Altamira. Então ele vai fazendo uma ligação, mas no final meio que ele não consegue encaixar, algumas coisas ficam fora de linha, e o Chagas, ele meio que. No começo ele admite todos os casos, depois ele arruma advogado, ele começa a voltar atrás. Mas é que assim, né? Esses caras têm serial killers, e acho que não sei se é uma coisa de todos, assim, mas esses caras têm o costume de troféu, né? E aí, quando os caras entram lá na casa deles, os caras acham um monte de coisa, né? Porque eles emasculavam as crianças, os meninos, né? E eram meninos, às vezes, menores de 10 anos, era um bagulho, assim, absurdo. E eles acham, né? Então, ele assume, algumas prisões ele toma ali, mas ele começa a voltar atrás, e depois, no final, como faz muito tempo, porque ele fazia isso por anos, ele fazia isso por anos.
Então ele. Alguns crimes eles não conseguem colocar ele na cena, né? Então você não consegue culpar o cara. Mas ele, pô, todo mundo fala também, é outro caso, todo mundo fala que foi mais de 60, né? Porque como ele passou no Paraná nessa época, então como você pode dizer que não pode ter sido ele, sabe? Sim, sim. Não, é uma possibilidade também, né? A gente não pode descartar, Sim. porque, É, assim, tem rabo de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, então. exatamente. Exatamente. E ele, inclusive o Chagas, ele é o maior serial killer do Brasil, né? Que eu não lembro o número exato, mas eu sei que ele é o maior é o maior serial killer do Brasil com dados assim oficiais, né? Que ele assumiu realmente, né? Mesmo com os outros que não tem, é, não entram na conta, né? Os outros que ele, no caso, ele não assumiu, ele ainda é o que tem mais, que são. Ele é acusado de 42 e tem 30 nas costas sendo jogado até hoje. Tá louco. É loucura, Porra. é loucura. E tudo criança, E- né? Tudo criança? Tudo criança. Ah, esse cara é um monstro, né? Ele tá, acho que não deve estar vivo ainda, mas ele é um monstro. Mas acho que para essa primeira parte, né, cara, do nosso podcast de True Crime, a gente vai ter que fazer outra. A gente estava gravando aqui, estávamos comentando, né, Daniel? Não dá para falar tudo num episódio só. A gente vai passar de 3 horas aqui hoje. E não vai Eu ser acho que suficiente. sim, a gente vai voltar a falar sobre todos esses casos, mas fica nossas recomendações aí. Assistam as séries do Netflix sobre os monstros aí, que no caso são três. É, ouçam o podcast do Evandro. Eu peguei uma lista aqui, eu separei uma lista aqui de podcasts que vocês podem ouvir. O que eu ouço mais ultimamente sobre True Crime, essas coisas, que são vários casos ali, você vai achar dos casos mais conhecidos aos mais, assim, que ninguém ouve falar, mas que também são importantes, né, da gente saber, porque são casos que as pessoas precisam dar uma atenção. Tem o Café com Crime? É Café com Crime? Café com Crime. Vou confirmar. Mas eu ouço Praia de Ossos, muito bom. Modus Operandi, esse é absurdo, mas é Café com Crime mesmo. Café com Crime é muito bom, é os que eu mais tenho escutado ultimamente. E aí, cara, tem uma linha de podcast que você vai linkando aí sobre True Crime, que você vai ver 1 milhão de. Você que é fã, vai ter muitos casos pra ouvir aí. E aí, Daniel, você tem algum filme, alguma série sobre True Crime pra indicar pra Cara, galera aí? ó, anota aí. Tem filme brasileiro, que é o da Suzane von Richthofen. Eu indico a menina que matou os seus pais e o menino que matou meus pais. E tem depois a menina que matou meus pais, A Confissão. São 3 filmes aí que eles São se três completam. filmes. Isso, eles são atemporais, então, tipo, você pode assistir a ordem que você quiser, mas os três, eles constroem toda a dinâmica do caso da Suzane von Richthofen. Eu queria também falar uma outra série bem bacana, brasileira, Tremembé, Ah, baseado vamos, no... vamos separar 5 minutinhos a mais? Será que a galera ouve mais 5 minutinhos pra gente falar de Janembé? Vamos, bora falar. Você Vamos? assistiu Tremembé? Eu ainda não assisti, então ficarei com suas Oh, opiniões. caramba, gay. Fala pra Lamentável, gente viu? aqui. Lamentável. Pô, mas é que esses casos eu já sei de cor, esses aí eu já sei de cor, cara. Então, nem, eu inclusive tenho visto, tem rolado muita coisa na internet aí da calcinha do Cravinho, né? Do Cravinhos, que Opa, ele, né, pô, inclusive um corte maravilhoso, né? Que tem rendido boas risadas aí na internet, que é a calcinha que o Christian Cravinhos usa. É o Christian? é o Christian. Ele usava ou ele deu Nossa. pra pessoa? Ele usava? Então, o Christian, ele nega essa história, né? Porém, o jornalista por Cara, trás, né, do como é que, livro. como é que ele nega se acharam até a calcinha, Daniel? Acharam a Então, calcinha é que que ele tá, é usava? que tá. O Christian negou essa história. Só que o jornalista, ele falou, então aqui, ó, mostrou a carta do amante dele, né, do cara com que ele teve um caso, e a calcinha. Então, assim, Não se ele negou, só que o jornalista foi lá e comprovou.
tá ligado? É um ponto importante, pessoal. Ele realmente mostrou a calcinha e ele mostrou a carta. Inclusive, o jornalista é o Ulisses Campbell, que tem aí best-sellers sobre casos das mulheres assassinas, que é da Elise e a. Elise, quem que é as outras, Daniel? Tem mais uma, que é a Da, Suzane e a Suzane a. e a Flor de Lis, não é? E a Flor de Lis. É um clássico deles aí, Ulisses Campbell. Vejo muitas coisas para ele. Vejo muitas coisas dele. Não, então, daí a série é baseada no livro, né, do Ulisses. A questão da calcinha aí, mano, é que, assim, ele pede a calcinha pro amante, né, pro mozão dele. Cara, ele arranja a calcinha, só que quem usa a calcinha é o Christian. Então, bem aquele bumbum bonito usando a calcinha do cara. Tá vendo? É o mesmo caso do Ed Gein, cara. Os caras gostando de usar calcinhas. Mesmo caso do Ed Gein, cara. Mesmo caso, mesmo caso. Mas e aí, o que você achou? Quantos episódios são? Cara, são. Não é a série não é longa, não. A série acho que ela tem uns. Sim, acho que era 5 ou 6 episódios. É curtinha. Ah, Dá pra bom, você assistir tá bom, né? maratona rapidão. São 5 episódios Dá pra ver ao num todo até. dia. Bem E é demais. legal. A caracterização dos personagens tá muito boa, tá muito fiel, assim, as pessoas reais, né? Principalmente a Elise Matsunaga. É O Nardone a... lá também tá bem parecido. pode falar. Eu ia falar o nome da menina, É mas eu assim, esqueci o nome dela. então, eu não lembro o nome da atriz. Ela descobri que ela fez o Parafernália, mas eu esqueci o nome. Marina Rui Barbosa? É? Não, a Marina Rui Barbosa faz a Suzane. Ah, é a Suzane, é. Isso. A Elisa Matsunaga, eu acho que quem faz é Carol Garcia, se não me engano o nome dela. Posso estar enganado. Mas, assim, é bem. A série tá bem bacana, ela mostra um ponto de vista. Lembra muito Orange is the New Black, versão BR, versão Tremembé. E mostrando também, também o lado masculino, né? E legal você ver algumas coisas, tipo, como é a questão social dos homens e das mulheres, né? As mulheres estão, Sim. tipo, briga de faca pra ver quem é que manda, enquanto os homens estão lá, jogando bola e fazendo amor. Que isso? Um Que negócio bem isso? louco. Tem o Robinho nessa, né? Não tem o Robinho, né? Não mostra, não fala nada do Robinho, né? Não, não tem Pô, Robinho, não tem Robinho. que pena. Robinho eu acho que Tinha ainda que... não Robinho entrou vai na na, próxima, não, na próxima, próxima temporada entre o na Robinho. temporada. Mas e aí? O que você achou? Qual nota que você dá pra série? Preciso ver. Ah, cara, eu diria que, assim, pelo andar da carruagem, eu tava esperando menos. Então eu diria que foi um de 8 para 9, assim, eu sou meio chato pra dar nota. Mas pelo menos uns 8 é divertido, assim, você consegue ficar intrigado, você assiste do começo ao fim ali e tal, né? Oito. O que não me dá, o que não me deixa dar nota máxima, às vezes, são algumas questões, tipo, mais chatas, tipo, trilha sonora e por aí vai. Mas Pô, mas aí você é é muito legal, mano. exigente, né, cara? Eu sou crítico, né, mano? Eu sou virginiano. Caramba, cara é exigente demais, velho. Mas, 8 é uma boa nota, cara. É uma boa nota. Não, é uma boa E nota, uma boa é, nota. e é importante também te dizer que é uma produção brasileira que as produções brasileiras têm nos pedido ultimamente. Os filmes, as séries têm tido uma boa avaliação e isso também é importante, né, cara? O nosso Sim, cenário aí ter seu, como diria a Baiana System, a nossa cultura em primeiro lugar. Sempre bom citar. exatamente. Inclusive, essa pode ser a É, frase do episódio. Nossa cultura em primeiro lugar. Ou você quer colocar alguma coisa de true crime? Fala calcinha, comentário do pessoal. Quem adivinha a viu até calça. o, quem viu o nosso episódio até o final vai comentar calcinha. Comentem calcinha aí Comenta aí. no YouTube, no É, Spotify. daí, mas eu queria trazer uma outra indicação de filme aí No, que eu amo pra caralho. Eu adoro esse filme. Zodíaco. bom, Baseado esse no é, real. esse é muito É bom. um caso que nunca foi resolvido. E tem uma curiosidade sobre esse filme. Diga. Porque Daniel, quando foi esse filme, né? Ele era jovem. Ele era pré-adolescente. Achou que era Cavaleiro do Zodíaco.
Cara, eu tava numa vibe que eu tava fascinado por Cavaleiro Zodíaco. E o Visor, Ah, tipo, não é pô, possível, cara. Não é possível, só, né, cara. velho? Eu assisti a primeira vez pensando, cadê o Seiya? Cadê o Meteoro de Pegasus, velho? Cadê o Shiryu? E tá lá, o cara, capuzão ali, matando ele. Eu fiquei decepcionado a primeira vez que eu assisti, porque não tinha Cavaleiro Zodíaco. Depois Acredito. eu assisti de novo e É vi bom que era um que, foda. bom que você acabou de render um corte já. Já, já temos um corte garantido. E tem um outro filme que é bom sobre True Crime Serial Killers, que é Seven. O Seven é brabo. O Seven é muito Seven bom. é um caso de crime bem louco. Sim, é um Maravilhoso, na filmaço, verdade. filmaço. Brad Pitt Nossa, novinho, filmaço, o, filmaço. o Peito Caro do Morgan Freeman, maravilhoso também. Ah, o Morgan Freeman é um homem maravilhoso. Incrível, esse filme é maravilhoso. Então, é isso. Fica aí nosso episódio de True Crime, porque já é uma certeza que teremos a parte 2, parte 3, parte 4. A gente vai ter que tratar muitos casos. Esse episódio vai ficar um pouquinho maior, não tem jeito. Enfim, uma boa noite a todos. Espero que vocês... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar. Falta alguma coisa, Daniel? Seguir, né? Se inscrever Sim. no- nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais, é muito importante. Procura lá no Instagram, o underline D2, né? Pra você ficar por dentro dos posts maravilhosos. Comentem, discutem. Se quiser, pode chegar, pode brigar com o Gui também. É maravilhoso, faz super bem pra saúde. Que isso, cara? Que isso? Não, não tem necessidade. Essa parte não é necessária. Eu prometi e entreguei. Saiu o episódio de True Crime. Valeu, falou, rapaziada. Falou, galera. Até a próxima. Pode dois? Pode, pô. Bora! De dois, calma que a vibe vem depois. No balanço suave do som, aqui a gente é tom e tom. De dois, solto na brisa, ouço os bois. O som bate leve, o grave aquece. E no mês vi a mente adormece. De dois, só vem.